Olá! Hoje a gente vai mergulhar no universo que muita gente acha que conhece, mas que na verdade é cheio de mitos. O da cegueira. A gente vai usar relatos, pesquisas, tudo para descobrir uma realidade que, olha, vai muito além do que os olhos podem ver. Para começar, vamos sentir o peso dessa frase da Sandra Estevão. Ela está falando de uma frustração muito profunda, sabe? Não com o fato de ser cega, mas com a maneira que a ignorância dos outros consegue criar barreiras. Barreiras que são muito maiores. E é essa barreira que a gente vai começar a derrubar hoje. Então, a primeira pergunta é para a gente refletir um pouco. O que vem na sua cabeça quando se fala em cegueira? Para um segundinho e pensa nas imagens, nas ideias, nas suposições que a gente carrega. É bem importante reconhecer isso antes da gente seguir em frente. Ok, vamos lá. Talvez o maior de todos os mitos. A imagem que todo mundo tem é a de uma vida numa escuridão total, sem fim. Mas será que é assim mesmo? Como a gente vai ver, a realidade é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais luminosa do que se imagina. Agora, vamos quebrar uma ideia que é até meio romantizada. Não tem nada a ver com o sexto sentido mágico, superpoderes, nada disso. A verdade é uma habilidade incrível que foi desenvolvida com muita prática, com muita atenção para usar todas as pistas que o ambiente dá. É uma capacidade construída, sabe? Não é um dom que caiu do céu. E esses mitos, claro, têm consequências bem reais e às vezes bem absurdas no dia a dia. Existem relatos de situações que parecem inacreditáveis, como essa aqui. Isso mostra direitinho como os estereótipos simplesmente apagam a individualidade da pessoa, como se todo mundo fosse igual. E olha, a lista de mitos não para por aí. Aquela ideia de que todas as pessoas com deficiência visual se conhecem ou que precisa gritar com elas. O mito da superaudição. Ah, e tem também a crença de que reconhecem dinheiro só pelo toque. A realidade é bem mais simples. É organização. É dobrar as notas de jeitos diferentes. Não tem mágica, tem método. E aqui o assunto fica bem mais sério. Essa frase, na verdade, resume várias ideias que podem até chocar um pouco, e não por virem de qualquer pessoa, mas de educadores. Esses pensamentos foram registrados num curso de formação de professores lá em 2008. Olha só a profundidade desses preconceitos. Acreditar na incapacidade, na dependência, numa tristeza que nunca acaba. Essas ideias, ainda mais dentro de uma escola, criam barreiras gigantescas para o desenvolvimento. O ponto crucial aqui é que a gente precisa separar de vez a ideia de ver da ideia de conhecer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Certo. Agora que a gente já derrubou alguns mitos, vamos nubar o foco. Se a cegueira não é o que a gente imaginava, o que ela é então? Vamos descobrir como o conhecimento é construído e como o mundo é percebido quando a visão não é o caminho principal. Essa frase do fotógrafo Anthony Moraes é fundamental. Ele perdeu a visão já adulto e ele coloca o problema em outro lugar. A dificuldade para ele não era a condição física, mas as barreiras sociais que forçam a dependência. A verdadeira questão, no fundo, é a autonomia. É bom a gente entender que existem experiências diferentes. A cegueira congênita é quando a pessoa já nasce sem a visão. Já a adventícia acontece quando a perda vem ao longo da vida. Mas o dado mais revelador é que só uns 10% das pessoas com deficiência visual é que não tem percepção nenhuma de luz. A maioria percebe claridade, sombras, vultos. Aquela história da noite eterna cai por terra. E aqui, o analista de sistema Sérgio Faria nos dá a chave para entender tudo de um jeito novo. A visão não é só uma coisa que acontece nos olhos, mas uma construção da mente. A grande diferença está nos canais que o cérebro usa para receber a informação. Vamos ver como isso funciona na prática. O Sérgio Faria, que tem cegueira congênita, explica como ele vê a paisagem das montanhas perto da casa dele. O primeiro canal de informação é o próprio corpo. Ele sente o carro subindo, descendo, fazendo as curvas, e com essa sensação do movimento, o relevo brota exuberante na mente dele. A audição é outro canal essencial. As descrições que as outras pessoas fazem viram peças desse quebra-cabeça mental. Quando alguém fala algo do tipo, nossa, daqui parece que a gente está acima do sol, essa frase se encaixa perfeitamente na imagem que está se formando na mente dele. E por fim, o olfato. O cheiro da mata, o ar fresco. O ponto central é este. O cérebro junta todas essas informações, o tato, a audição, o cheiro, a memória, e integra tudo numa imagem mental muito rica, muito detalhada. É um processo ativo de construção, e não só de receber uma imagem pronta. E esse processo todo de construir o conhecimento começa desde cedo, na infância. A história do Mateus, um menino de 10 anos com cegueira congênita, mostra isso muito bem.
Ele está lendo em braille e de repente encontra uma palavra que ele não conhece. A pergunta dele faz todo sentido. Sem uma referência visual, ele não tem como saber a forma, o tamanho ou como esse bicho é. E a pergunta, ela morde, revela a tentativa dele de entender o desconhecido com base no que ele já sabe, que alguns bichos com boca podem morder. A solução veio pelo tato. Ao tocar no modelo de garça em relevo, Mateus sentiu a forma dela, as pernas fininhas, o bico comprido. Com a explicação de que o bico serve para bicar e não morder, ele construiu um conceito bem preciso. A informação do toque e a informação da fala se juntaram para criar o conhecimento. Certo, mas e conceitos que não dá para tocar, como as cores? Tem um exemplo maravilhoso disso no filme italiano Vermelho como o Céu, que conta a história de um menino que perde a visão. Em uma cena do filme, um menino que perdeu a visão explica as cores para um amigo que nasceu cego. E a genialidade está aí, em conectar a ideia abstrata da cor a uma experiência sensorial, uma sensação real. Azul é como sentir o vento, marrom é como a textura da casca de uma árvore, e vermelho é como o calor do fogo. É, na prática, uma tradução de conceitos entre sentidos diferentes. E essa compreensão das cores não fica só na teoria, não. Ela vira arte. Como a gente vê aqui no trabalho do Lothar Bazanella, que tem cegueira congênita, e nas pinturas da Virginia Vendramini. A falta da percepção visual direta das cores não impede que eles as usem de um jeito super expressivo e harmonioso. As palavras da própria Virginia resumem essa ideia perfeitamente. A criação vem de dentro, da imaginação, do que ela sente. Ela projeta as cores na mente e as combina. A obra ganha vida, e o foco muda. Não é sobre o que a artista viu, mas sobre o que o observador vai ver. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Entender como a mente constrói a realidade sem o sentido que a gente considera o principal nos convida a questionar a nossa própria percepção. Será que estamos usando só uma parte do nosso potencial para sentir o mundo? O que mais a gente poderia perceber se ativasse todos os nossos sentidos de verdade? Fica aí a pergunta.